Olá, você que é casado, por acaso você já ouviu falar sobre duas leis que, se aplicadas ao casamento, podem ser prejudicial ao seu sucesso? Muito bem. Eu gostaria de falar sobre essas duas leis, que são chamadas de Lei de Murphy e Pangloss, que, como eu disse, aplicadas ao casamento, podem fazê-lo fadar ao fracasso. Certa vez, lendo um artigo sobre as relações humanas aplicadas na área do trabalho, ali, através daquele artigo, aprendi algumas coisas que gostaria de compartilhar com você e te chamar a uma reflexão, usando-a, como metáfora aplicada ao relacionamento conjugal, utilizando perfis de posturas que foram tratadas naquele artigo que li. Sabe aquela história de que cada um de nós tem um anjinho e um diabinho sussurrando o tempo todo, um em cada lado do nosso ouvido? Pois é, apesar de ser absurda a crença nessa realidade, às vezes é assim mesmo que alguns agem na relação conjugal. São casais que algumas vezes ficam divididos entre fazer ou não algum investimento no seu casamento. E alguns até já perderam a esperança e tornaram-se pessimistas. Enquanto que outros, todavia, não veem a necessidade em aprofundar a relação, em meditar e refletir sobre ela. Essas são as pessoas que acham que nada pode acontecer na relação. São aqueles chamados inocentes otimistas. E nesta realidade entra em cena o diálogo existencial entre duas leis criadas pela imaginação humana. Falando sobre as leis que citei no início, Murphy é um sujeito imaginário, provavelmente uma criação coletiva do século XX, que dá origem à famosa Lei de Murphy, que postula a seguinte ideia. Essa lei, ela diz que se existe uma remota chance de alguma coisa dar errada, ela dará. E esta lei atribui àqueles casais que não encontram mais sentido no casamento e que vivem juntos uma indiferença murphiana. Por outro lado, Pangloss, que é uma criação individual do pensador francês Voltaire, lá do século XVIII, que leva o otimismo ao ridículo. Há um personagem de um dos seus livros, de um dos livros de Voltaire, chamado Cândido, o otimismo, que passa a ideia de que nada pode acontecer que venha destruir a caminhada existencial. Nós não somos invulneráveis. No meu ministério de aconselhamento a casais, eu tenho encontrado posturas adotadas que podem refletir no sucesso ou no insucesso dos relacionamentos conjugais. Já os casais que têm dificuldades em confrontar os seus problemas, investir no relacionamento, poderíamos dividi-los em duas correntes. Os murphianos, que creem que nada pode ser revertido, e os panglossianos, que pensam que sabem tudo sobre relacionamentos conjugais e que nada pode acontecer a esse relacionamento. As igrejas que possuem trabalho com casais geralmente enfrentam problemas com aqueles que adotam esse tipo de postura. Os líderes trabalham no sentido de buscar os murphianos, os panglossianos, e aqueles que frequentam a igreja e não sabem que existe um trabalho com casais. E os novos casais que se achegam à comunidade. Não só o casal, gente, falando de investimento nos relacionamentos, não só os casais se beneficiam
com o trabalho de família na igreja, mas também dos seus filhos, que um dia formarão as suas famílias. Eu fico imaginando as dificuldades em tratar questões de relacionamentos que os casais enfrentam. Sabemos que está ficando cada vez mais complicado, né, viver sem invasão de privacidade, face a todos os mecanismos de proteção de informações, sejam elas financeiras, cadastrais, previdenciárias, internauticas, etc, etc. Continuo na segunda parte.